Boa tarde, o seu nome completo para ficar registrado. Adolfo Júlio da Silva Melo Neto. Perfeito. Senhor Adolfo, preliminarmente advirto ao senhor que o senhor não precisa responder nenhuma pergunta, é um direito seu de ficar em silêncio. Entretanto, se o senhor assim o quiser, é oportuno que o senhor tente esclarecer os fatos vinculados ao fato 4, que diz respeito a uma lavagem de dinheiro vinculada a operações da Odebrecht, ok? Com relação a esse fato 4, o senhor confirma que o senhor participou de lavagem de dinheiro vinculada à Odebrecht? Absolutamente nada. Eu tomei conhecimento. Desculpe. Eu tomei conhecimento desse fato quando. Tomei conhecimento desse fato quando houve o processo. Certo. O meu contato, nós tivemos contato com a Odebrecht no passado, a minha relação com a Odebrecht encerrou em 2010. 10, ok. Nunca mais nós tivemos nenhum, eu pessoalmente, Sim. nunca mais tive nenhum tipo de contato com a Odebrecht. Zerou lá quando nós encerramos a atividade do nosso banco. O seu banco, à época, era o Trend Bank? Exatamente. Ok. Então o senhor teve vinculação até 2010, senhor TRF. Até 2010 nós tivemos conta do Odebrecht no banco. Posso historiar um pouco? Sim, fique à vontade. Só para eu esclarecer, esse é o seu momento, o senhor fique à vontade a falar o que o senhor quiser e a responder o que o senhor quiser. Perfeitamente, muito bem. Nós tínhamos uma empresa de factoring que trabalhava basicamente com crédito já há aproximadamente 10 anos. O Brasil passava por um momento bom e o mercado internacional por um momento excelente. Então, em função de uma conjuntura de mercado interno e externo, nós resolvemos iniciar as atividades de um banco no exterior, que chama-se Trend Bank. Nós escolhemos uma sede offshore no Caribe, St. Vincent Grenadines. Montamos um escritório de representação em São Paulo, devidamente registrado no Banco Central, atendendo todas as necessidades legais operacionais. Numa etapa posterior, abrimos uma corretora de valores em Londres, que também é filial do Banco da Inglaterra, que pertencia ao banco. E o nosso grande objetivo no banco era trazer clientes para principalmente vender papéis brasileiros no exterior. Então, com isso, nós fizemos algumas operações interessantes, fizemos alguma coisa com o Grupo Gerdau, fizemos o primeiro lançamento do Marfrig, Galena, Vedini, enfim, alguns bancos, uma série de outros. Operações bastante bem sucedidas de uma maneira geral. Contratamos, num primeiro momento, eu tinha uma ligação muito próxima com o Banco Garantia. Quando o Banco Garantia foi incorporado pelo Credit Suisse, alguns executivos do Banco Garantia não ficaram contentes com a nova estrutura do banco, que era uma estrutura muito pesada, etc. Então eu tive a oportunidade de contratar primeiro o Sr. Walter Maciel, que era diretor do Garantia, que foi trabalhar no Trend Bank como diretor-geral. Walter Maciel contratou a Sendino Garcia, que também havia trabalhado diretor, ou quase isso, no Garantia, Dino, e foi trabalhar conosco como diretor comercial. Certo. A função desse diretor comercial, como o próprio nome diz, era angariar novos clientes, abrir novos negócios, etc. Ele começou a prospectar. O Dino começou. Não, perfeito. O senhor pode fazer consultas a pequena. Algumas datas aqui, porque faz muito tempo, então realmente não. O Dino foi contratado em 2005. O banco iniciou as atividades em 2000. Ele foi contratado em 2005 com o objetivo de prospectar novos clientes. Ele já tinha um contato com o Odebrecht que ele trazia do Garantia, me parece com aquele Luiz Soares, se não me engano. Então ele aproveitou esse contato e começou a prospectar o Odebrecht. Na época não havia Lava Jato, a situação era completamente diferente, o Odebrecht era objeto de desejos de qualquer cara que trabalhasse no mercado financeiro. Certo. Absolutamente não se tinha uma ideia do que se passava por trás. Depois de 2 anos de prospecção, ele conseguiu que o Odebrecht trouxesse a conta para o banco, uma conta absolutamente formal. Contato com o Odebrecht Portugal, no caso. O pessoal do Odebrecht Portugal, provavelmente, eu não sei com quem ele estava falando, o contato principal dele era com esse Luiz Soares. O pessoal do Odebrecht Portugal pediu que nós indicássemos um escritório de advocacia internacional que pudesse assessorá-los para abrir uma nova empresa com o intuito especificamente de trabalhar no nosso banco. Certo. Esse banco era um banco internacional, só para reiterar isso, só trabalhava com moeda estrangeira, dólar, euro, enfim, as moedas internacionais. Então, nós indicamos o escritório, foi aberta uma conta no banco que chama-se Balmer, uma empresa Balmer, eu não me lembro o nome inteiro da Balmer, mas a Balmer era cliente do banco, um cliente convencional, com centenas de outros que nós tínhamos. O officer da conta, a pessoa que cuidava da conta no cotidiano, era a Sendino Garcia. Certo. Ele era a pessoa que, enfim, cuidava da conta cotidianamente, e quem era o controller dessa conta era uma moça chamada Rosângela Grimaldi.
ela tocava o cotidiano da conta. Com o passar do tempo, ela passou a ter uma proximidade com a conta muito maior do que o Ascendino, porque o Ascendino, como officer, procurando outros clientes, realmente o cotidiano passou a ser muito mais dela, que era a controladora dos detalhes da conta no cotidiano. A conta correu normalmente conosco. Eu fiz muita pressão junto ao Dino, porque ele procurasse, com o Odebrecht, ampliar a gama de negócios, como colocação de papéis lá fora, investimentos em bolsa e outras coisas do gênero. Muita dificuldade. Só funcionava a conta, fazia crédito, fazia débito, mandava pagar aqui, mandava pagar ali. Os pagamentos eram todos respeitados, os padrões normais de pagamento, com contrato, com isso, com aquilo, tudo direitinho. Os pagamentos saíam da sede do banco, todos eles de St. Vincent. E as entradas pelas vias normais também. Recebíamos dinheiro de onde o Odebrecht mandava para ser acreditado na conta. Uma conta corrente absolutamente convencional. Okay. Depois de muita insistência, conseguimos convencer o Odebrecht de fazer um investimento num programa de bonds que o banco tinha. Eles investiram, o programa era grande, mas eles investiram 2 milhões e pouco de euros no banco. Foi investido conosco. Com a perspectiva de nos darem mais negócios, ampliar o leque de negócios. Como aquilo que eu falei, lançamento de papéis lá fora, investimentos em bolsas de valores. Não ocorria nada. Em 2008 começa a surgir a crise internacional. A crise internacional, o mundo quebrando, os bancos quebrando, Lehman Brothers quebrando nos Estados Unidos, o maior banco do mundo. Nosso espaço foi se reduzindo de uma maneira absolutamente acentuado, uma coisa realmente não tinha mais espaço para fazer mais nada. Resolvemos, e aí ainda nós tínhamos a deixa de que o Brasil ia sobrar. O mundo ia naufragar, mas o Brasil ia sobrar. Essa era a frase, e realmente os negócios no Brasil iam bem. Então eu acho que erramos, né? Ficamos 10 anos com o banco, funcionou bem até um certo ponto, mas a partir de agora realmente a perspectiva futura está muito comprometida. Resolvemos encerrar a atividade dos bancos em 2009, do banco, em 2009, e retornar à nossa atividade de crédito. Certo. Em 2009, até o Dino que assinou uma carta pedindo o encerramento do banco, porque nessa altura ele já havia sido promovido para diretor-geral, porque o Walter havia sido demitido, foi tocado em outro lugar, resolvemos desativar o banco. Quando resolvemos desativar o banco, todas as contas tinham que ser fechadas. Uma iniciativa nossa, uma solicitação de desativação, tem tudo de formal. Podemos anexar o processo depois. Certo. Solicitação de desativação do banco. O pessoal da Odebrecht foi chamado por ele, pelo Dino, pelo Rosângelo, pelos dois, pedindo que encerrasse a conta. Me reportaram o seguinte: tudo bem, sem problema nenhum, até porque o que vocês nos atendiam, o banco era muito pequeno, o atendimento que vocês nos davam era um atendimento que estava fora dos nossos padrões normais de volume e, portanto, realmente não nos causa nenhum prejuízo, nenhum problema. A conta foi encerrada e, a partir daí, o meu contato com o Odebrecht cessou. Mesmo antes disso, eu tive contato com o pessoal do Odebrecht 2 ou 3 vezes. Eu franqueei o meu sigilo, eu tenho celular há 30 anos. Eu franquei o sigilo do meu celular, dos meus telefones, eletrônico, entrada no prédio. Nunca tive no prédio do Odebrecht. Vi eles 2 ou 3 vezes, almocei com eles uma vez, relações públicas. Vi eles 2 ou 3 vezes dentro do meu escritório. Conversei rapidamente, mas o contato era do Ascendino, que é o officer formal da conta, e da Rosângela, que cuidava o cotidiano da conta. Certo. A partir daí, o meu contato com o Odebrecht cessou. Eu não tive mais contato nenhum com eles. Absolutamente nenhum. Só para entender, o senhor fala até essa conta. Depois do encerramento dessas atividades do trend, o senhor ainda manteve alguns negócios, o senhor falou de créditos, né? O senhor voltou a Nós trabalhamos com crédito. Com crédito Brasileiro, isso. Exclusivamente. Desconto de duplicata. É uma coisa... O senhor manteve alguma transação comercial com o Odebrecht depois? Nenhum. Nada. Não tivemos mais nada com o Odebrecht. Não tive mais contato com o Odebrecht. Certo. Eu acho que não deve ter uma telefonema minha no meu celular para o Odebrecht em momento algum. Nem receber telefonema deles. O senhor tem Conheci o Luiz Soares, Sim. Conheci o Fernando Miliaccio e só. Não conheço mais ninguém que me lembra. Da Odebrecht, não conheço mais ninguém. Certo. O senhor tem conhecimento se algum dos seus, vamos dizer, colaboradores, o senhor não sei qual era a sua posição dentro do senhor diretor-presidente, dentro os seus subordinados ainda mantinha alguma relação com o Odebrecht? Então, quando foi iniciado o contato com o Odebrecht, me foi trazido que o Odebrecht tinha uma solicitação para colocar canais de comunicação fechados entre o Odebrecht e o banco, que isso era uma atitude padrão do Odebrecht. Na época não se tinha ideia do que era atraso, nem coisa nenhuma. Estamos falando de 2007, isso. Ok. 12 anos atrás. Que era um canal fechado com o objetivo de evitar espionagem industrial e rapidez nas comunicações. Certo. Partindo do Odebrecht, uma empresa dessa grandeza, entre as 10 maiores construtoras do mundo na época, no mercado financeiro isso não é uma coisa estranha. Nós tivemos linha fechada com a nossa matriz em St. Vincent. Eu tive linha fechada com alguns clientes, Sharp, nos velhos tempos.
Então não era uma coisa tão fora do comum. Certo. Foi autorizado, instalaram 2 terminais. Um terminal cuidava o Dino, o Cidino, que era o dono da conta, e o outro terminal cuidava a Rosângela, que era a controller da conta. Certo. Não conheço esses terminais, nunca lidei com ele, nunca tive terminal comigo, não sei nem a cara do terminal como é que era. Quando o banco fechou, não havia justificativa dos terminais continuarem conosco. Então, supostamente, eles foram entregues, encerrados e acabados. Certo. Não sei, o Dino saiu do banco, eu já falei a data, eu acho. O Dino saiu do banco em 2000 desligado em 2010. E a Rosângela saiu do banco em 2013. Tá. Ok. Não sei. Não tenho a menor ideia. Isso estava instalado provavelmente num laptop pessoal, numa máquina isolada só, mas não sei. Ok. A pessoa que saiu pode carregar o computador embaixo da mão e fazer o que quiser, onde quiser. Aqui os fatos dizem respeito dessa operação. Os fatos aqui seriam pagamentos que foram efetivados para agentes públicos vinculados ao governo do Paraná em relação a uma suposta benefícios e uma concessão em 2014. E para pagamento disso, supostamente, teria participado o senhor nesse sentido. Nesse ano de 2014, o senhor teve algum relacionamento? Nenhum. Absolutamente zero. Eu fui surpreendido por essa alegação, por essa acusação. Certo. Totalmente atônito. Eu fiquei tomando conhecimento disso quando eu li a acusação. Nada, absolutamente nada. Zero. Pelo que eu entendi aqui, pelo que o senhor declinou, a senhora Rosângela já não compunha os seus... Não compunha. Em nenhum dos seus negócios aqui na... Fora do escritório. Ela acabou se tornando muito mais próxima do Odebrecht do que o Vocendino. O Vocendino saiu e foi tocar a vida dele. Que foi em 2010, pelo que o senhor falou. Foi em 2010. Foi tocar a vida dele, foi trabalhar em outro banco, enfim, sem problema. A Rosângela saiu, eu não sei mais o que ela fez. Não sei onde ela foi trabalhar, acho que até nem trabalhou mais, aparentemente. Pelas informações que a gente sempre ouve. Ela trabalhou muitos anos conosco, depois agora não teve outra atividade. E ela tinha uma proximidade muito grande com o Odebrecht. Com o passar do tempo, a proximidade dela com os dois, com o Miliati e com o Soares, era uma proximidade muito frequente. Ela falava toda hora, ela que compunha, ela que recebia as ordens, ela confirmava, ela fazia os pagamentos, enfim. Mas isso naquelas operações vinculadas ao banco? Só. Só. Eu não tenho conhecimento de outras operações que saiam dessas. Mais um detalhe, em 2014, no final de 2013, nós tivemos alguns reveses com a nossa empresa de crédito. Eu reduzi a empresa drasticamente, justamente no final de 2013. Eu demiti mais de 200 pessoas. Então, minha cabeça, doutor, não estava em condição de fazer uma operação ali de R$500 mil. É uma coisa completamente fora do escopo da minha vida, fora do escopo de tudo, do momento em que eu estava vivendo. O Lava Jato estava em pleno. Fundamental. Isso é uma coisa que não fecha a conta. Certo. E até eu já fiz essa pergunta, mas só para deixar bem claro. A Odebrecht, a Odebrecht é um grupo que tem várias empresas vinculadas a... Elas utilizaram alguma vez essa sua operação de desconto de crédito? Não. Veja, eu posso ter recebido através de terceiros alguma coisa de duplicado da Odebrecht. Nós temos uma operação grande, nós pensamos milhões todos os dias e o nosso objetivo era desconto de duplicado. Então, nós fazemos crédito com um monte de gente, mas ela... Odebrecht, essa que era a minha pergunta. com o Odebrecht, absolutamente nenhum, não tive mais. Nunca mais eu vi essas pessoas. Perfeito. Eu vou seguir na sequência. As pessoas são corretas aqui, alguns são colaboradores, alguns são réus, assim, na mesma condição que o senhor. Só para o senhor declinar quem são. Alguns o senhor já falou, eu só gostaria que o senhor esclarecesse se o senhor conhece, de onde o senhor conhece e qual é a sua relação. Benedito Barbosa da Silva Júnior. Nunca ouvi falar. Ok. Deunilson Roldo. Como? Deunilson Roldo. Nunca ouvi falar. Fernando Migliaccio da Silva, o senhor... O senhor sabe qual era a posição dele dentro da Odebrecht? Veja, eu tenho a impressão que nos últimos, na maior parte do tempo, o maior contato da Rosângela, no caso, era com ele. Muito mais com ele do que, pelo menos porque eu assistia, pelo que eu via, muito mais com ele do que com o Luiz. Me parece até que ele tinha uma posição superior ao do Luiz dentro da hierarquia da empresa. Isso não passava, isso não foi dito formalmente. Mas a sensação que eu tinha era essa. Certo. E esse contato era vinculado às relações do Banco Trade Bank? Exclusivamente vinculado às relações do banco. Ok. Luciano Ribeiro Pisato. Luiz Antônio Bueno Júnior. Luiz Eduardo Soares.
é esta pessoa que o senhor fez remissão, que seria a pessoa... Exato, era parceiro do Miliati. Ele foi o início da conta, foi feita através do contato que o Ascendino tinha com o Luiz Soares. Tudo começou aí. Certo, perfeito. Mas depois ele se ausentou e o Fernando passou a ocupar o contato quando era necessário. Jorge Teodósio Aterino. Maria Lúcia Tavares. Fala pelos jornais, né? Mas na época o senhor... Não sei a cara dela como é que é. Olívio Rodrigues Júnior. Esse Olívio eu sei quem é. Olívio, depois que a conta foi aberta, em algum momento... Quando o senhor fala conta, só pra gente precisar, a conta é com o Odebrecht. Conta do Odebrecht. Depois que a conta foi aberta, em algum momento, eu não posso precisar, fazia muitos anos, foi o Fernando, foi o Luizinho, foram os dois. Certo. O Olívio fez uma visita no escritório e me parece que ele foi apresentado para mim, assim, muito prazer, minha conversa com o Olívio acabou aí. Certo. Ele foi apresentado para mim como sendo um elemento que coordenava as operações, também uma coisa meio mal explicada, mas ele teve muito pouco presente em todo o processo. Inclusive, no período em que o Odebrecht teve a conta conosco, eu nunca mais vi o Olívio depois desse dia, nunca falei com ele na minha vida, assim, por telefone, nunca na vida, nunca tive uma reunião com ele, nunca sentei com ele 10 minutos para conversar, nada, absolutamente nada. E eu não entendi muito bem qual era a posição dele lá dentro, sabe? Ele foi apresentado como sendo coordenador, fazia avaliação para conta, para. Mas o meu pessoal, eu sou capaz de testemunhar claramente, o meu pessoal não tinha contato com o Olívio. Certo. Ele foi uma figura que apareceu e sumiu. Não sei o que aconteceu depois. Álvaro José Galies Novis. Álvaro Novis. Sei personagens também, né? Não conheci, nunca vi na minha vida. Mas lá na época o senhor... Não, só conheci. depois de que ocorreram os fatos. Ok. O senhor gostaria de acrescentar mais algo em sua defesa? Esse é o seu momento, o senhor fique à vontade. Acho que não. Perfeito. Pelo Ministério Público. Boa tarde, Sadolfo. O senhor mencionou aqui que em algum momento a Odebrecht solicitou a instalação de sistema fechado, né, de comunicação, etc. O senhor tinha algum login? O senhor recebeu um login para tratar? Nada. Pode falar, por favor. Você falou em login agora, eu me lembrei. Dentro do processo, eu verifiquei isso dentro do processo. Tem uma figura de Botox, que aparentemente foi um apelido, um nickname, ou sei lá o quê, que a Odebrecht atribuiu aos negócios que ela tinha com o Trend. Fiquei sabendo disso depois do processo também. Nunca soube disso antes. Uma coisa que... Botox não era uma conta, não era nada. Claramente era um apelido que eles, por outras razões, que a gente ficou sabendo, descobriu o que realmente tinha no backstage da coisa toda, eles atribuíram esse apelido. Certo. Mas foi o único apelido que foi atribuído não a mim, mas foi atribuído, na minha opinião, porque eu pude entender, era o que configurava a relação entre o Trend e o Odebrecht. Nunca tive esse terminal na minha mesa, como eu falei, não sei a cara do terminal como é que é. Nunca operei esse terminal, nunca tive... Quem que operava ele? Operava a Rosângela, operava e o Dino operava. Depois também fiquei sabendo pelos processos todos que a Rosângela, o nickname dela era Maravilha, e o dele, eu não me lembro dele, como é que era? Não sei. Mas enfim, tem um nickname aí também. Certo. O senhor mencionou aqui a respeito de algumas offshores, ou uma, né? No caso, acho que até o Trend Bank, né? Eu queria, na verdade, vou lhe perguntar a respeito de alguns nomes de offshores, eu queria saber qual a sua relação com eles, se tem, se não tem, o senhor explica o que o senhor entender pertinente. No caso, o Trend Bank, em St. Vincent, né? O senhor pode explicar? Então, ele era um banco, o senhor era o titular do banco, era isso? Sim. Eu era acionista majoritário do banco. Certo. Era um banco formatado dentro das leis do Banco Central do West Caribbean e com todas as características normais de banco. Certo. Era declarado banco de renda, tanto que nós tínhamos a filial não, perdão, novamente corrigindo, o escritório de representação no Brasil, devidamente registrado no Banco Central, e depois nós pedimos encerramento. Certo. Se a coisa não fosse absolutamente formal, o Banco Central detalhista como ele é, eles nunca teriam aprovado isso. Ele era uma coisa absolutamente regular, formal, padrão, etc, etc. Certo. O Wachovia. Wachovia é um dos maiores bancos, Wachovia não é um offshore, Wachovia é um banco gigantesco, que tem no mundo inteiro. Num determinado momento, o Wachovia foi nosso clearing. O que é nosso clearing? Quando você não faz parte do Fed, do Federal Reserve americano, e você faz transações internacionais de dólar, pagamentos e recebimentos por conta corrente, esse banco tem que ter uma ligação com outro banco que seja membro do clearing, para que a compensação se efetue.
Então, durante um período, nós tivemos contato com o Vacov, nós tínhamos conta dentro do Vacov, mas era o Trend Bank que tinha conta no Vacov, para fazer o clearing através do Fed. Isso nós tínhamos com a Vacov, nós tivemos com o Standard Charter, nós tivemos com alguns outros, alguns outros que eu não me lembro mais. Mas se for falar, eu vou me lembrar, com certeza. Certo. Pershing, não sei se estou falando certo. Pershing, não sei. Não? Tá. First Clearing, que é o que o senhor falou agora, não, né? First Clearing era um banco que era membro, também fez o clearing para nós durante algum tempo. First Caribbean. Também. Multi Credit Bank. Não conheço. Credit Corp Bank, no Panamá. Credit Corp Bank, nós recebemos, muitas vezes, a gente recebia recursos pelo Credit Corp. Isso eu me lembro, tenho em mente. Chegava dinheiro para o Odebrecht, ele chegava via Credit Corp. Muitas vezes chegava. Quem pagava o nosso banco era o Credit Corp. Mas não exclusivamente. Nenhum deles são offshore, doutora. Não, tudo bem, bom que o senhor explique. Todos esses que o senhor falou, mas são do primeiro, talvez eu me perdi um pouco nos nomes. Certo. Não há nenhum offshore. O Vacov é um dos maiores bancos do mundo. Não, sim, tudo bem. Todos eles são bancos de grande porte, são bancos, essa é a verdade. Importantes, muito bem estabelecidos. Né? Certo. Tem mais alguma? O Balmer Holding. A Balmer era a empresa do offshore. A Balmer era a empresa do Odebrecht. Empresa criada pela Odebrecht exclusivamente para abrir, não sei se exclusivamente. A empresa criada pela Odebrecht para abrir a conta no Trend Bank. Eu não sei se ela abriu a conta no Trend e mais 20 outros bancos, não sei. A conta era deles, eles manipulavam a conta, eles assinavam a conta, eles mandavam pagar, eles mandavam receber. A conta era deles, não era nossa. Certo. Carlentini. Como? Carlentini International. Não sei se está, mas o senhor não tem conhecimento. Tá. O senhor falou que recebeu valores no exterior, no caso da Odebrecht, o senhor mencionou 2 milhões e pouco, que eles fizeram um investimento, né? Compraram bonds, se não me engano, né? Eles investiram no banco. Sim. Essa pressão que nós fazíamos para eles fazerem. Porque olha o leque de negócio conosco, não interessava para eu ter só uma conta corrente entrando e saindo dinheiro lá. Certo. E algum... Pequena, etc. Então, depois de muita insistência, nós tínhamos um programa de bonds que o banco fez, de lançamento de, enfim, uma coisa normal. E eles compraram 2 milhões e pouco de euros de bonds. Quando o banco foi liquidado, eles receberam de volta, resgataram, receberam dinheiro e acabou. Certo. Isso é uma operação totalmente convencional dentro do mercado internacional. E alguma vez as empresas do senhor, enfim, forneceu dinheiro em espécie para o Odebrecht ou para terceiros a pedido dessa? Como? O que o senhor tem a dizer, então, em relação a... Eu sei que o senhor já mencionou, se o senhor quiser acrescentar alguma coisa em relação à entrega desses 500 mil reais na Alameda Lorena, em São Paulo, que é mencionado. Eu não sei disso. Eu não sei. Eu fui surpreendido pelo processo, eu não tenho ideia. Isso virou minha vida de ponta cabeça, para português bem claro. As contas pessoais minhas que eu tive no exterior foram fechadas por conta disso. Eu não sei. Atualmente o senhor não tem mais nenhuma conta no exterior? As contas estão congeladas em função do processo que está em curso. Certo. As minhas contas são todas declaradas, não tem nenhuma conta que não seja declarada. Rigorosamente declarada. E senão aí estaria me chamando óbvio. Mas eu tive problemas por causa disso. Quer dizer, foi uma peça de 500 mil reais para ganhar de 5 mil? Vou deixar 3 mil? Tenho 74 anos, meu Deus do céu. Ainda tenho um filho para criar. Certo. Não, o Lava Jato está em pleno. Conheço um monte de gente que está na cadeia. Tá bom, da minha parte, sem mais. Perfeito. Pelas defesas, alguma pergunta? Não? Doutora, a senhora... Só a senhora liga. Alguns poucos esclarecimentos aqui. Adolfo, quando você disse aqui que a Rosângela e o Ascendino receberam os terminais da Odebrecht para lidar, em algum momento você foi informado por eles ou por alguém do Odebrecht que esses terminais serviriam, em última análise, para fazer troca de dólar para o real? A informação que eu recebi do Odebrecht, que vocês estão passando, eu acredito que até eles tenham recebido a mesma informação que eu, é que esses dois terminais eram uma exigência do Odebrecht com todas as pessoas que eles trabalhavam, porque eles, primeiro, tinham muito receio de espionagem comercial e eles queriam muita presteza no atendimento. Eles queriam atendimento imediato. Como isso não era uma coisa, como eu falei, vou repetir, não era uma coisa fora do normal dentro do mercado financeiro, todos os operadores de bolsa têm linha fechada com o patrão. Eu já tive inúmeros clientes em linha fechada. Nós tínhamos uma linha fechada durante esse período, porque esse pensamento era muito caro, entre o escritório de apresentação do Brasil e o St. Vincent. Então não me causou grande estranheza isso.
Tudo bem. E o Odebrecht era um cliente que seduzia o mercado. Todo mundo estava de joelho lá para trabalhar com eles. Depois do encerramento do Trend, quando o Odebrecht tirou a conta de lá, você soube o que eles fizeram com a conta, o que eles fizeram com os valores? Você teve informação sobre isso? Não saber. Seria possível que a conta do Odebrecht offshore, que o Odebrecht mantinha no Trend, fosse para outro banco? Isso poderia acontecer? Não provar. Se você fecha a conta no banco, sabe. Aqui só pra gente, já foi bem claro, mas só pra falar da denúncia em si. Aqui o Ministério Público está imputando a você a prática do crime de lavagem por conta dessa operação de 11 de setembro de 2014. E essa operação teria sido indicada numa planilha denominada Conta Botox. Aí, em função de uma informação que inicialmente tinha sido prestada pelo Luiz Soares, agora esclareceu um pouco melhor, Botox se referia a você, ou a estrutura do Trend. Né? Agora ficou mais claro. Só para ficar absolutamente claro, nunca você ouviu o nome Botox dentro da estrutura do Trend, alguma referência, algum apelido, alguma... Eu não botava quando surgiu esse processo, foi a primeira vez que eu vi. Essas pessoas que lidavam com o Odebrecht, o Ascendino, a Rosângela, eles também não se referiam a você como Botox ou mencionavam, eu fiz uma operação de Botox. Se acontecesse que eu fiz também com o Botox, eu demitia. Desculpe, olha. Eles tinham, o Ascendino e a Rosângela, eles tinham autonomia para lidar diretamente com o Odebrecht? Qual que era o cargo deles dentro da empresa? Eles cumpriam ordem. O Odebrecht é uma conta, elas não precisavam de conta. Ela mandava dinheiro para a conta dela e ela tirava o dinheiro da conta dela. Então, ele havia um controle, infelizmente, era muito importante. E era uma conta corrente. Então, elas cumpriam a ordem do Odebrecht. Agora, dentro do espaço disso, elas tinham, principalmente o Dino. O Dino foi diretor comercial, depois ele foi promovido para diretor-geral do banco. Quando o Walter Marcial saiu, ele ocupou o lugar do Walter Marcial. Ele tinha tanta importância no banco, quando nós solicitamos formalmente a liquidação para as autoridades na época, ao qual a gente era subordinado, quem fez a solicitação, eu até outro dia nem me lembrava disso, quem fez a solicitação de encerramento do banco foi ele. O banco demorou um ano para ser fechado. Ele começou a fechar em 2009 e terminou o fechamento em 2010, que a gente fazia o chamado do mercado, para ver se ninguém reclama créditos que porventura possa ter, dinheiro que sobrou. Então a formalização do encerramento do banco se deu um ano depois do início do encerramento. E a Rosângela, qual que era a posição dela dentro do banco? Ela foi diretora do banco durante os 4 primeiros anos e depois ela era controller. As controles das principais contas do banco eram feitas por ela. Você lembra quando que foi que formalmente ela saiu do banco? Como é que foi o histórico dela? Em 2013? Acho que eu devo até a data para botar aqui. Setembro, outubro de 2013. Só para também falar sobre a denúncia. A denúncia também, num determinado Ela ponto... tinha uma relação de muita... Você está falando ela tinha uma relação, até pelo convívio, de muita camaradagem, principalmente com o Fernando, que eu percebia que ela tinha mais contato. A sala dela trabalhava numa sala fechada, ficava próximo a minha, então tinha uma coisa, era indivíduo, tinha muita camaradagem, ela se referiu ao Fernando com muita intimidade, uma coisa assim, acho que criou-se uma camaradagem muito importante. Mas você nunca soube de nada ilícito, praticamente? É, sempre que eu mandava embora. Doutora, só vou pedir um minutinho. Ah, só tá bom. pra- Tô terminando já, Vira doutor. pro ar. Retomando, doutor. Na denúncia também consta a seguinte afirmação, um pouco longa, mas só para explicar. As operações com Adolfo Melo consistiam em troca de dólares por reais, sendo que Adolfo Melo recebia do Odebrecht os valores em contas no exterior em nome de empresas offshore, como a Lausload International, Carlentine International, Balmer Holding, mantida no Trend Bank, até 2010, e posteriormente nos bancos Wachovia, Pershing e First Clearing dos Estados Unidos, no First Caribbean no Caribe, no Multicred Bank e no Credit Corp do Panamá. Isso procede? Vamos. Então, primeiro, a primeira parte, a operação consistia em troca de dólar por real. Operações com Adolfo Melo. Você fez a operação de troca de dólar por real? Não fiz. A Odebrecht, então, Adolfo Melo recebia do Odebrecht os valores em contas no exterior em nome das empresas offshore como Lausload International, Não ouvi falar nessa empresa na vida. Carlentine International. Nunca ouvi falar na vida. A Balmer era a conta Bom, oficial era nossa cliente lá da Odebrecht. Até 2010. Aí a denúncia diz, e posteriormente, nos bancos Wachovia, Pershing, First Clearing, tem algum sentido que depois de 2010... Onde que eu ia receber o Wachovia?
Eu falei outra vez, desculpe a insistência, mas qual é o mais novo do mundo? Como é que vai começar coisa de... Nem tem como. E aqui, com relação a esse período que a denúncia fala, até 2010, e posteriormente, vocês mantinham... O Banco foi nosso cliente durante o tempo, enquanto o banco existia. Antes de 2010. Enquanto o banco existiu, depois que o banco não existiu, não precisava mais de cliente. Só isso, excelência. Obrigada. Podemos encerrar. Senhor Adolfo,